Bem-vindo, aluno do módulo. Vamos agora à disciplina Modo de Viver da Seiichi no-ie, que é o estudo da verdade da vida, volume 7. Estamos na página 125. Vamos ao Modo de Viver da Seiichi no-ie, itens 3, 4 e 5, tá bom? Nosso propósito aqui é estudar o livro todinho. Nós vamos realmente desconstruir todo o volume 7 para construir todo esse significado, todo esse conteúdo conceitual e mais, transformar tudo isso em vivência durante todo este ano de estudo. Antes de a gente entrar no primeiro item, aí hoje nós vamos estudar Vivamos segundo os princípios do relógio de sol, reverenciando a imagem verdadeira do próximo e conscientize-se de sua natureza de filho de Deus. Eles estão intrinsecamente conectados, né? Todo o ensinamento é assim. Eu queria retomar um pouquinho o prefácio do livro A Verdade da Vida, volume 7, talvez nós não tenhamos falado tanto dele, ou não tenhamos falado na aula anterior, e é muito importante a essa altura do estudo que a gente retome esse trecho, essa escrita do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, porque ela é muito importante. No prefácio, entre outras tantas coisas, ele conta a história do Senhor N. E esse Senhor N, ele estranhava uma doença que não desaparecia, porque ele, tendo lido durante 6 anos a coleção A Verdade da Vida, todinha, durante todo esse tempo ele leu, ele compreendeu que o homem é filho de Deus, ele tinha toda essa certeza aí dentro dele, mas ele, mesmo sabendo que o homem é essencialmente perfeito e que a doença não existe, ou seja, que ele é isento de doença, ele ainda estava doente. Ele já achava que era tempo de a doença desaparecer, mas a doença dele não desaparecia, né? E ele não entendia por que ele não era curado. Por que, tendo lido, por que, sabendo realmente de tudo que estava ali no livro A Verdade da Vida, por que ele não obtinha a cura. E um dia, numa reflexão silenciosa e profunda, né? Ele teve o que a gente pode chamar agora de um despertar, né? Talvez alguns chamem de insight, mas ele teve um despertar muito importante. Ele percebeu que ele só sabia o que estava escrito aqui. Ele tinha conhecimento do que estava escrito, mas ele ainda não tinha compreendido de corpo e alma o ensinamento. Portanto, ele não tinha compreendido que, se a doença é inexistente, eu próprio sou isento de doença. Compreendem? Estão entendendo qual foi o raciocínio dele? Ele teve esse despertar. Nossa, eu sei tudo que está escrito aqui, mas eu não estou vivendo isso, não estou vivendo isso. E aí, qual foi o passo seguinte a ser dado pelo Senhor N? Ele leu de novo, e ao ler novamente a coleção A Verdade da Vida, ele então passou a ter uma sensação mais clara do que estava dito. E aí, aqui o prefácio diz as seguintes palavras, que calaram no coração dele. Se você está doente, levante-se agora mesmo resolutamente. Acredite firmemente que, na verdade, você é isento de doença e passe a agir de fato como pessoa sadia. E essas palavras, que foram palavras que ele já tinha lido e tinha conhecimento intelectual delas, mas naquele momento elas calaram fundo no coração do Senhor N. Ele compreendeu que a convicção, ela deve se transformar em ação. E que o conhecimento teórico, ele adquire força concreta somente quando é colocado em prática. E aí o Sagrado Mestre diz: eis um exemplo de que a verdade
é assimilada quando o seu conhecimento se transforma em convicção e depois em prática na vida cotidiana. Nós estamos agora num estudo específico do modo de viver da Seiichi no Ie. Esse estudo, ele não pode ser meramente teórico. Nós precisamos avançar da questão do meramente teórico para a questão, para a etapa da convicção. E estando nesta etapa da convicção, passar à ação, a agir. Então, todos os itens que serão estudados, já estudamos 2 itens, vamos estudar mais 3. E aí estaremos diante de mais 13 estudos até o final do ano. Se for só teórico, ficará somente como informação. É um conhecimento intelectual. O importante agora deste estudo, efetivamente, é que ele se torne convicção na sua vida e passe da convicção para a ação. Que você já agora, nesse momento, passe a viver, vamos pensar, segundo os princípios do relógio de sol, que é o primeiro item a ser estudado, né? O que é um relógio de sol? Claro que os senhores sabem muito bem que é aquele dispositivo que registra as horas em que o sol brilha. E ali, a partir da questão da luz e sombra, é que nós temos a hora marcada nesse relógio. Eu estudei na Universidade de São Paulo e eu sempre gostava de ir na Praça do Relógio para olhar como funcionava. Me parecia uma invenção tão brilhante das pessoas, né, dos nossos antecessores, né, dos nossos ancestrais, e pensando um pouco no que diz o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, já aqui na Verdade da Vida, volume 7, isso também está colocado na revista número 1. I record none but hours of sunshine. Eu registro apenas as horas em que o sol brilha. Então, o que significa? Significa que no nosso cotidiano, no nosso viver diário, nós vamos registrar, nós vamos registrar somente as horas em que o sol brilha. Vamos usar o exemplo que ele coloca aqui para nós na página 42, 42, 43. Ele propõe que a gente pense num veículo coletivo. Imagine num veículo coletivo. Tem várias pessoas num veículo coletivo, não é assim? E aí, ele faz a gente refletir o seguinte: para quem que você fica olhando? Nossa mente tem uma tendência meio obscura. Vou contar isso para você. Nossa mente tem uma tendência meio sombria de olhar aspectos negativos. Se a gente deixar, a gente vai ficar reparando na roupa, no jeito, numa coisa que não é tão valorosa de ser observado e vai registrar isso na nossa mente. Quando a proposta de viver, de ter o modo de viver segundo os princípios do relógio de sol, ou seja, registrar as horas em que o sol brilha, tá? Somente fazer esse registro, significa ter um autocontrole capaz de registrar somente os aspectos positivos do seu cotidiano. Então você vai olhar a beleza, você vai olhar a parte positiva daquilo que está acontecendo, a oportunidade de crescimento que você está tendo, a oportunidade de desempenhar uma nova função, que pode ser um pouco mais difícil, mas que traz para você um crescimento, inclusive profissional. A condição que você tem de ser mais amoroso com o próximo. Tá certo? Não significa que você vai ratificar erros, significa que você vai absorver o aspecto positivo de todas as pessoas, coisas e fatos. Se realmente
nesse veículo coletivo, valesse a pena você observar os aspectos negativos? Nós, enquanto Movimento Internacional de Paz pela Fé, Movimento de Iluminação da Humanidade, seríamos os primeiros a te incentivar a registrar qualquer momento do seu dia, seja um momento em que se apresentou ali uma situação de tristeza, uma situação de ciúmes, uma situação de maledicência, pode registrar que isso é bom. Mas como nós temos realmente esse discernimento entre o que existe e o que está manifestado, queremos que você também na sua vida tenha esse discernimento. E por isso estamos estudando juntos, né, a importância deste viver que registra somente as horas em que o sol brilha. Pergunta então o professor Masaharu Taniguchi na página 42 do livro. Por que será que muitas pessoas ficam se lembrando e falando de infelicidade, aborrecimentos, ódio, ciúme, humilhações com as que se depararam? Aí ele mesmo já responde, é por desconhecimento da lei mental e do poder criador da palavra. Essas pessoas precisam aprender que manifesta-se tudo aquilo que se pensa e fala. Precisam saber que a infelicidade continua existindo somente quando se fica com a mente presa a ela e se fala nela com frequência. A nossa memória mental é igual a esse veículo coletivo. Então, a nossa memória mental deve registrar somente os aspectos positivos, né? A prática no nosso dia a dia, ela exige treino, muito treino. Nós precisamos ser como um relógio de sol, marcando as horas brilhantes, né? De que adianta ficar guardando ressentimento? De que adianta ficar guardando ódio? Não adianta nada. Não adianta nada. Realmente o que nós precisamos é entender que tristezas, perdas, fracassos são bagaços dos acontecimentos dessa vida. Então a gente não deve ficar com esses bagaços na vida, né? Se um ladrão entrar na sua casa, o exemplo aqui é do Sagrado Mestre, se um ladrão entrar na sua casa para roubar, mesmo que seja apenas um par de sapatos, você deixaria e falar, pode roubar? Não, você expulsaria este ladrão, né? Então, por que deixar permanecer tanto tempo dentro de sua mente os ladrões que entraram para roubar o maior de todos os tesouros, a sua felicidade? Estes pensamentos sombrios, eles usurpam de você, levam de você toda a sua felicidade. Então, a partir de agora, entendamos que viver segundo os princípios do relógio de sol, é algo maravilhoso. É uma forma, um modo de viver que registra aquilo que vai trazer para nós, através da força criadora do poder da palavra, resultados desejados na nossa alma. Dá para entender isso? Então tá bom. Se a gente entendeu realmente o que significa, a gente vai saber que quando uma pessoa fala alguma coisa para nós não vamos nos deixar ferir por esta palavra que às vezes parece dura, mas nós vamos olhar com os olhos de Deus e escutar e ver, enxergar que ali, através daquelas palavras, essa pessoa está me permitindo ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí eu vou registrar essa oportunidade que eu tenho de crescimento e agradecer. Obrigado, Deus. Hoje, fulano de tal falou para mim algumas palavras e eu entendi o que ele quis dizer. Eu posso ser um ser humano melhor. Agradeço a essa pessoa. Muito obrigado. Seja cada vez mais feliz. Mas a gente pode também andar na rua e aquilo que a gente passava desapercebido, que às vezes é uma flor, às vezes é o pôr do sol, às vezes é o abraço de um casal apaixonado, e a gente olhar e registrar no nosso diário do relógio de sol. Hoje eu percebi o amor manifestado através de um jovem que deu lugar para a pessoa mais velha se sentar no transporte coletivo.
Obrigado, Deus, por perceber que existe amor em todas as pessoas. Hoje, o trabalho escolar do meu filho, ele chegou e eu percebi o quanto ele vem se desenvolvendo. Muito obrigado. E assim, registrando em forma de diário, nós vamos tornar o nosso hábito mais constante, aí a gente vai forjando o nosso caráter e vai transformando o nosso destino. Da mesma forma, o item B nos propõe uma forma de praticar o viver segundo os princípios do relógio de sol, mas reverenciando a imagem verdadeira do próximo. Por isso eu disse que estão tão conectados. O professor Masaharu Taniguchi, no item 4, diz o seguinte: reverenciar a imagem verdadeira da vida do próximo. Podemos dizer que isso é aplicar os princípios do relógio de sol em nosso relacionamento com os outros. Viver segundo os princípios do relógio de sol é viver sem falar ou pensar em tristezas. Isso já entendemos. Reverenciar a imagem verdadeira do próximo é não falar nem pensar na aparente maldade de uma pessoa, e sim reverenciar a natureza divina que constitui a sua essência. Então, nesse pequeno trecho, já ficou assim evidente para nós o como é importante entender o que significa viver segundo os princípios do relógio de sol, vendo os aspectos positivos. E quando a gente olha para o próximo, inclusive o exemplo que nós demos anteriormente está conectado, significa que nós estamos vendo as horas em que o sol brilha ali da atitude do nosso irmão. Diz o professor Masaharu Taniguchi: assuma agora mesmo a nobre atitude mental de jamais se permitir envolver pelos males cometidos por outrem. Por que você deveria tornar-se infeliz, deixar-se prender pela engrenagem do mal cometido por outra pessoa? É preciso que nós reassumamos nobreza de espírito, liberdade mental e independência nos nossos pensamentos. Às vezes nós somos colocados em uma situação social em que parece que é natural criticar, natural reclamar, natural falar mal do outro. Eu preciso ver além do que os meus olhos físicos me permitem ver. Eu preciso ver com os olhos da mente. E assim eu vou conseguir ver. Eu preciso ouvir com os ouvidos da mente. E assim eu vou conseguir ouvir. Eu preciso perceber, essa é uma alegoria que está na oração inicial, no canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, e que nos faz refletir como é importante termos a consciência de que eu e o outro somos uma única vida, e que se está ali o meu irmão, ele é um espelho da minha própria mente. Então não tem por que eu reconhecer o mal, porque se algo está se expressando é porque é reflexo do que há no meu interior. O mundo exterior é reflexo do meu mundo interior. Então é fundamental que nós tenhamos mente livre e reassumamos realmente nobreza de espírito ao ponto de agirmos sem falar mal dos nossos amigos, sem falar mal das pessoas à nossa volta, somente usando boas palavras. E isso não significa ser a última bolachinha do pacote, me desculpem o exemplo, tá? Não significa que você vai agora se considerar consciente e superior. Olha como eu sou maravilhoso, eu não vejo as partes negativas das pessoas, eu reverencio a imagem verdadeira do próximo. Veja, esse tipo de atitude arrogante, ela não corresponde à atitude do digno Filho de Deus. O espírito de reverência sustentado pela Seicho Noye é totalmente diferente dessa mera benevolência com inferiores ou do espírito presunçoso dos que se consideram os únicos virtuosos e dedicam-se unicamente à própria elevação.
Ele consiste em não se deixar prender à aparente imperfeição do homem. Olha que importante diferenciar uma atitude que vem de fora para dentro para um modo de viver que externa no cotidiano, externa na nossa vida prática, quem nós já somos desde o princípio. Imagem e semelhança de Deus Pai Criador. Então é natural este viver, é natural reverenciar na nossa essência, natural compreender que eu e o outro somos um. Não é uma atitude de fora para dentro que faz com que a gente seja colocado num pedestal, num falso pedestal. Né? O professor Taniguchi ainda continua, consiste em ver apenas a natureza divina que constitui a essência do homem, não importando quão grande seja a sua aparente maldade ou imperfeição. Isso é a nossa forma de ver e é preciso treinamento mental, um treinamento mental para alcançar esse estado espiritual que nos permite reverenciar a imagem verdadeira do outro. Você pode estar pensando, é muito difícil, preletor, é muito difícil agir dessa forma. Então treine. O segredo aí, querido aluno do módulo, para a gente alcançar esse patamar, que é a sequência do item anterior, né? É treinamento. Treinamento. Mude a sua visão de vida. Mude a sua forma de enxergar as coisas. Mude a sua forma de perceber o mundo à sua volta. Pare de reconhecer somente os aspectos aparentes e treine para se lembrar constantemente, eu e o outro somos uma única vida. Portanto, ele é eu e eu sou ele. Se nesse momento está acontecendo isso, né, minha mente pode ser corrigida, mas eu enxergo no próximo a imagem verdadeira, perfeita e absoluta, que é a criação de Deus. Né? Quando a gente compreende essa verdade, nós percebemos que, por exemplo, rancores com relação a fulano, ciclano, desaparecem do nosso coração, porque, na verdade, ele era reflexo da nossa mente. Você que mantinha pensamentos de crítica em relação ao outro, e isso vinha para você como uma forma de lição, para que você melhorasse a sua conduta mental, melhorasse a sua nobreza de espírito, e dominando então o destino, dominando o ambiente, dominando a própria mente, você consegue então estabelecer uma vida de grande harmonia. Tá bom? Isso significa reverenciar a imagem verdadeira do próximo, uma atitude nobre, de nobreza de espírito, que exige treinamento nosso, para podermos reconhecer o que verdadeiramente existe no âmago de todas as pessoas. Tá? Então, quando falamos do princípio do relógio de sol, nós estávamos falando também de pessoas, e estávamos falando das coisas da vida, dos fatos da vida. No segundo item, estamos estudando a reverência da imagem verdadeira do próximo, e focamos nesse momento na nossa forma de ver o nosso irmão, o nosso semelhante, e como devemos, então, aplicar o princípio do relógio de sol com o nosso próximo. E aí fechamos o estudo do item 5. Conscientize-se de sua natureza de filho de Deus. E aí vem o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, para fechar aqui o nosso estudo, dizendo o seguinte: confie em si mesmo. Confie plenamente e expresse isso em palavras. Jamais se refira a si mesmo como pessoa medíocre. Saiba que a palavra tem poder criador e que, portanto, aquele que se diz medíocre acabará se tornando realmente medíocre. Olha que coisa interessante. Eu vou contar uma história para os senhores, né? Um relato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu recebi alguns amigos em casa e minha amiga, colega de profissão também, educadora, ela recebeu um telefonema e era uma proposta de emprego.
E naquele momento ela falou, olha, eu não tenho interesse, mas eu tenho uma amiga para indicar. E ficou acordado de que ela daria o meu contato para essa instituição escolar. E quando ela veio conversar comigo, ela falou assim, olha, Yara, vou falar uma coisa para você. É uma escola chique, num bairro chique, de classe tal, pessoas assim, e começou a descrever de uma forma glamurosa a instituição e o público-alvo dessa instituição. E aí ela falou assim, isso não é para mim. Eu não sou nada desse jeito, eu não sei, eu não mereço essas coisas, isso é para você. Eu agradeci, trabalhei nessa instituição durante 15 anos, 16 anos da minha vida, foi onde realmente aprendi o ofício de ser professora, né? Enfim, estabeleci amizades grandiosas que tenho até hoje. Agora, esse aprendizado desta fala desta companheira, né, dessa amiga, ela ficou muito registrado como um aprendizado muito sério na minha vida. Como às vezes a gente se autodeprecia. Como às vezes a gente esquece quem a gente é na essência. E quem a gente é no cotidiano. A gente se baseia somente numa régua que a gente mede as nossas experiências. Olha só que interessante. Eu meço quem eu sou baseado no que os meus olhos, no que os meus 5 sentidos me permitem enxergar. Então, se eu sou deste tamanho, não há nada para lá, nem nada para lá. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Eu meço a mim mesmo desta forma. Eu me esqueço que eu sou imagem e semelhança de Deus e, portanto, eu sou o infinito. Há infinitas possibilidades em mim de manifestar novos talentos, novos atributos no meu mundo cotidiano, no meu viver diário. E aí, eu me limitando dessa forma, eu acabo nem sequer me elogiando, me autoelogiando. Diz o professor Masaharu Taniguchi, a Seiichi-no-ie elogia as pessoas. E isso para muitos é muito fácil. Você olha para a pessoa e reconhece, olha, fulano de tal é assim. Parece muito simples. Mas também, diz o mestre, a si própria, sem reservas. Nós nunca nos depreciamos nem por modéstia, dizendo, por exemplo, que o modo de viver da Seiichi-no-ie é banal. Se o achássemos banal, não estaríamos difundindo. Se adotássemos o modo de viver da Seiichi-no-ie, apesar de considerá-lo banal, estaríamos levando uma vida falsa. Se realmente achamos maravilhoso o modo de vida da Seiichi-no-ie, mas dizemos que ele é banal só para parecermos modestos. Ai, não, imagina. E, de novo, a gente vai voltar lá para o tópico anterior, né? Então estaremos mentindo. Por isso eu digo que quase sempre as palavras de modéstia contêm um pouco de falsidade ou levam-nos à contradição. O modo de viver da Seiichi-no-ie, ele é bom para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E é por isso que o Sagrado Mestre vem escrevendo a respeito do ensinamento da Seiichi-no-ie de várias formas diferentes, em vários títulos diferentes. E outros discípulos também, Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, o nosso Supremo Presidente, para reavivar a nossa alma, reavivar a nossa convicção de que somos filhos de Deus, para que possamos reconhecer a nossa natureza divina e termos autoconfiança, ou seja, assumirmos a responsabilidade de aqui, neste momento, sermos expressão individualizada do amor de Deus Pai Criador. E, através desta autoconfiança, expressarmos o que há de melhor em nós. Então é preciso que todos nós, sem exceção, repitamos: sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Muito obrigado. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Muito obrigado. Não importa se você está vivendo um momento de dificuldade, diz aqui o professor Taniguchi, não importa se você está vivendo um momento de dificuldade.
Você pode, então, tá aí a pergunta, você pode se deixar abater por uma vicissitude da vida? Claro que não. Resposta categórica. Se nesse momento você está enfrentando dificuldades ou doença, é porque estão brotando agora as sementes que você plantou. Você plantou lá atrás, está colhendo agora, mas está tudo bem. Porque a partir deste momento você relembrou quem você é e você está se libertando destas amarras do passado. É assim que funciona essa consciência da natureza do Filho de Deus. Eu rompo com as amarras do passado e assumo a condição de verdadeiro Filho de Deus. Aqui no capítulo, o professor Taniguchi vai trazer a experiência de um adepto da Seicho no Ie. Ele vai contar longamente essa história para nós. E lá para o final do capítulo, ele vai trazer a última reflexão que eu vou propor aos senhores. Abandonar os erros do passado é renascer e passar a viver a vida vitoriosa de Filho de Deus. Aquele que vive apenas lamentando os erros que cometeu no passado e não consegue reerguer-se com a firme convicção de que agora já sou um vitorioso, não está vivendo uma existência de verdadeira abnegação, nem uma vida conforme os princípios da Seicho no Ie. E aí vem a chave para este estudo, para a conclusão deste estudo. O verdadeiro modo de viver da Seicho no Ie consiste em anularmos o antigo eu e nos conscientizarmos da nossa natureza de verdadeiro Filho de Deus, aquele que não consegue renunciar ao seu antigo eu, ou que presunçosamente, atenção, pensa que não é preciso abandonar o antigo eu para exteriorizar a natureza de Filho de Deus, também não está vivendo de acordo com o modo de viver da Seicho no Ie. Então, se você tinha uma visão sobre si próprio, que não é correspondente à dignidade do Filho de Deus, abandone esta visão neste momento. Ela foi importante para o seu crescimento. A partir de agora você sabe quem você é. É isso que está aqui proposto neste estudo. Por favor, peguem o livro, leiam todos os itens na íntegra, façam as suas anotações e eu tenho certeza que passando do conhecimento para a convicção, e da convicção para a ação, o estudo deste ano do modo de viver da Seicho no Ie fará a diferença na sua vida. Muito obrigada.